Se você é atleticano de verdade, prepare-se para uma bomba que pode mudar os rumos do nosso galo de forma definitiva. O Atlético Mineiro, que não brinca em serviço quando o assunto é reforçar o elenco com nomes de peso, está se movimentando nos bastidores com uma ousadia que há tempos não víamos. A diretoria alvinegra, liderada pelo presidente Sérgio Coelho e com o técnico Cuca dando aval, está de olho em um dos maiores zagueiros da história recente do futebol sul-americano. Isso mesmo! Não estamos falando de aposta, promessa ou jogador em fim de carreira. Estamos falando de um líder, um xerife, um cara que veste a braçadeira com orgulho e que pode transformar de vez a defesa do Atlético em uma verdadeira muralha intransponível. Mas antes de revelar o nome desse craque, já vou te pedir, se você é daqueles que vivem o galo intensamente, que acordam e dormem pensando no nosso manto preto e branco, então não perde tempo. Já se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente nessa jornada emocionante que é viver o Atlético Mineiro dia após dia. Aqui a gente não traz notícia fria, a gente traz paixão, bastidores, polêmica e, claro, as maiores revelações do galo, com aquele toque de emoção que só o torcedor atleticano entende. Pois bem, chegou a hora. O nome que está mexendo com os bastidores da cidade do Galo, que está deixando a torcida alucinada e que pode, sim, vestir a camisa do Atlético em breve, é ninguém menos que Gustavo Gomes. Isso mesmo, o zagueiro paraguaio que se tornou símbolo de raça, entrega e liderança no Palmeiras está no radar do Atlético Mineiro. A diretoria estuda com seriedade uma investida pesada para tirar Gomes do Verdão, e segundo fontes quentíssimas, o clube enxerga no defensor não apenas um reforço, mas um pilar fundamental para a reconstrução de um time competitivo, vencedor e temido em todo o continente. Gustavo Gomes é muito mais que um bom zagueiro. Ele é uma liderança incontestável. Capitão do Palmeiras, colecionador de títulos e um dos jogadores mais respeitados do futebol brasileiro, ele carrega no peito algo que poucos têm, a aura de vencedor. E é justamente isso que o Galo busca neste momento. Não é apenas reforçar a defesa, é dar um recado claro ao futebol nacional. O Atlético está de volta ao mercado com fome de título, com vontade de fazer história, e não vai medir esforços para isso. A possível contratação de Gomes não é apenas uma contratação. É um símbolo, é uma mensagem, é um grito de guerra. E se engana quem acha que é só papo de bastidor. O Atlético já acompanha de perto os movimentos do mercado, e mesmo após o Palmeiras recusar uma oferta astronômica de 300 milhões de reais do Al Ittihad, clube saudita que ofereceu um salário surreal de 3,6 milhões de reais mensais ao zagueiro, o Galo não recuou. Pelo contrário, isso só reforçou a percepção de que Gomes não está à venda para qualquer um, mas pode estar interessado em um projeto grandioso, ambicioso e que ofereça mais do que dinheiro, ofereça história, idolatria e a chance de ser eterno num clube que respira paixão. O clube mineiro entende que não se trata apenas de abrir o cofre, mas de apresentar um plano de carreira, um ambiente vencedor e um projeto esportivo que encante o jogador. E convenhamos, poucos clubes no Brasil têm hoje uma estrutura como a do Atlético, com a recém-inaugurada Arena MRV, um dos centros de treinamento mais modernos do país e uma torcida que, quando decide abraçar, faz qualquer jogador virar ídolo em questão de semanas. A ideia é usar todos esses trunfos para seduzir Gustavo Gomes, mostrar a ele que o Galo não é apenas uma opção, é uma oportunidade única de escrever um novo capítulo glorioso no futebol brasileiro. E não para por aí. A diretoria está ciente de que uma negociação desse porte exige mais que vontade. É preciso articulação política, apoio de investidores e principalmente o aval do técnico. E Cuca, ao que tudo indica, já deu o sinal verde. O treinador vê em Gomes a peça que falta para dar estabilidade à zaga, organizar o setor defensivo e ainda servir como referência para os jovens que estão surgindo. Afinal, ter alguém como ele no vestiário é ter meio caminho andado para construir um elenco forte mentalmente, algo que tem faltado ao Atlético nos momentos decisivos dos últimos anos. Fontes ligadas à cúpula atleticana garantem que as conversas internas já começaram. O nome de Gomes foi sugerido em reuniões recentes, e apesar do alto custo, há uma sensação de que a hora é agora. A janela de transferências está prestes a abrir, e com a eliminação precoce na Libertadores, o Galo precisa dar uma resposta rápida à torcida. Um reforço como esse teria impacto imediato dentro e fora de campo. Seria um resgate da autoestima, uma declaração pública de que o Atlético não aceita viver à sombra de ninguém. É a retomada do protagonismo. E olha, não é só a torcida que está animada com essa possibilidade. Internamente, jogadores do elenco já comentam nos bastidores sobre a chegada de um reforço bombástico. Há quem diga que o nome de Gomes circulou até nos grupos de WhatsApp dos atletas, e que a expectativa é altíssima. Afinal, quem não gostaria de dividir vestiário com um dos maiores defensores do continente?
A presença dele no elenco elevaria o nível de competitividade e traria um efeito cascata positivo no rendimento de toda a equipe. É o tipo de reforço que muda a mentalidade do grupo. A possível chegada de Gustavo Gomes também teria impacto direto no planejamento do clube para as próximas temporadas. Com ele, o Atlético poderia abrir mão de buscar outras opções na defesa, concentrando recursos em reforços para o meio e ataque. Além disso, uma contratação desse porte pode facilitar negociações futuras, atraindo outros grandes nomes interessados em fazer parte de um projeto vencedor. E claro, há o marketing. Gomes é nome forte, midiático, e sua presença geraria um novo boom de engajamento, camisas vendidas e atenção da mídia nacional e internacional. Mas é importante dizer, a operação não será simples. O Palmeiras, apesar de ter recusado a oferta árabe, não é imune à pressão. Se Gomes manifestar o desejo de sair, as portas podem se abrir. E é aí que entra o poder de persuasão do Atlético. Mostrar que ele será mais que um jogador, será um símbolo, um ícone, talvez o maior zagueiro a vestir o manto desde Hever. Tudo isso sendo líder de um projeto que mira títulos, glórias e a consagração definitiva da Arena MRV como casa de conquistas inesquecíveis. O palco está montado. Falta o protagonista aceitar o desafio. É claro que a torcida já está dividida entre a empolgação e a cautela. Muitos querem ver para crer, e com razão. Nos últimos anos, o torcedor atleticano aprendeu a não se iludir facilmente. Mas ao mesmo tempo, é impossível não se contagiar com a ideia. Imagina só, você chegando na Arena MRV e vendo Gustavo Gomes liderando a equipe, comandando a linha de zaga, dando carrinho, gritando, vibrando com a massa. É o tipo de jogador que tem a cara do galo, raça, entrega, coração na ponta da chuteira. E se depender da torcida, ele já está mais que aprovado. As redes sociais já começaram a ferver com o nome do paraguaio. Hashtags, vídeos, montagens com a camisa do galo. A massa não perde tempo. E isso mostra que a conexão já existe, mesmo sem a oficialização. O torcedor sabe reconhecer um jogador que pode fazer história, e se tem uma coisa que a torcida do Atlético entende, é de zagueiro bom. A lembrança de grandes nomes do passado ainda é forte, mas a chegada de Gomes pode iniciar um novo ciclo, uma nova era de glórias para o setor defensivo alvinegro. O sentimento é de otimismo. Por enquanto, o Atlético segue trabalhando em silêncio. Mas como já sabemos, quando o clube age nos bastidores é porque coisa grande está para acontecer. A diretoria sabe que essa pode ser a cartada do ano, talvez da década. E por isso, todas as peças estão sendo movidas com cautela, estratégia e ousadia. O foco é um só: convencer Gustavo Gomes de que seu futuro é em preto e branco, diante de mais de 40 mil vozes enlouquecidas na Arena MRV, vestindo a camisa 4, levantando taça e escrevendo seu nome na história do Atlético. Então, torcedor, será que vem bomba mesmo? Será que vamos ver o xerife do Palmeiras trocar o verde pelo preto e branco mais glorioso desse país? Será que Gustavo Gomes vai aceitar o desafio de ser ídolo em Minas e liderar o Galo rumo a novas conquistas? A resposta ainda está no ar, mas uma coisa é certa: a diretoria está tentando, e o sonho está mais vivo do que nunca. Agora eu quero saber de você, atleticano raiz, o que acha dessa possível contratação? Gomes seria uma boa pro Galo? Deixe sua opinião nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade quente do nosso Atlético. Aqui a gente vive cada lance, cada emoção como se fosse final de campeonato.